Olá, eu sou Leonardo, esse é o canal Fé e Graça. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje estarei falando sobre uma reunião importantíssima que aconteceu lá em Jerusalém. Uma reunião onde estavam presentes as maiores autoridades espirituais do mundo. E o que lá foi decidido veio afetar toda a cristandade espalhada pelos quatro cantos da terra. Estou falando da reunião relatada no livro de Atos, capítulo 15. Uma reunião que aconteceu há muito tempo. Uma reunião que aconteceu aproximadamente 2000 anos atrás. E mesmo hoje, em pleno 2020, há pessoas que não conhecem o ocorrido, há pessoas que não conhecem ou não entenderam o que ali foi decidido, e há pessoas que me parece que não querem entender ou não querem que se propague aquilo que foi reunido. É forte, mas vamos entender. Você pega o livro de Atos dos Apóstolos, né, que foi o trabalho dos apóstolos após a ascensão do Senhor Jesus aos céus. Né, o livro de Atos começa relatando ali, no capítulo 2, que eles foram cheios do Espírito Santo para continuar a obra de Cristo. E começa a lhe mostrar as pregações, os trabalhos do apóstolo Pedro, do apóstolo Filipe, do apóstolo Paulo e de outros também. Começa ali a mostrar o trabalho deles, e o que Deus foi mostrando, e o que Deus foi fazendo. Até que chega num ponto onde eles decidiram se reunir em Jerusalém para tratar se os irmãos gentios, as pessoas das outras nações, assim como eu e você, que tinham crido no nome do Senhor Jesus, deveriam ou não guardar a lei de Moisés. E o que foi decidido é muito claro. Eu vou ler o versículo 28 e 29 de Atos 15, que diz assim: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, olha só, já é o parecer da reunião, já é a decisão final, para não alongarmos o vídeo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós apóstolos, os apóstolos estavam encabeçando essa reunião, na orientação de Deus, está escrito nas Sagradas Escrituras, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, eles estavam sob orientação de Deus, estavam observando os sinais de Deus, corroborando com aquela obra, a obra deles, que eles estavam fazendo. Leia na sua casa o capítulo 15 de Atos, que você vai entender. Leia o livro todo, se você puder. Você vai entender como eles chegaram a essa reunião e exatamente o que eles estavam tratando. E eles dizem assim, no parecer, eu também me esforçarei para que você entenda, né, o básico aqui nesse vídeo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Esses irmãos, chamados de judaizantes, aos quais o apóstolo Paulo combateu várias vezes, pessoas que eram hebreias, né, homens e mulheres judeus, hebreus como um todo, pessoas israelitas, que queriam que os irmãos de outras nações guardassem a lei de Moisés. E os apóstolos decidiram, as maiores autoridades depois do Senhor Jesus, decidiram o quê? No versículo 29 diz que vocês se abstenham das coisas oferecidas, né, sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas farei bem se vos guardardes. Bem vos vá. É das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada, né, comer o sangue, a carne com sangue, e da fornicação, né, a prostituição, o pecado da carne, a carnalidade. Dessas coisas farei bem se vos guardardes. Além disso, os apóstolos, orientados pelo Espírito de Deus, decidiram não impor mais encargo algum aos cristãos, aqueles que creram no nome de Jesus, assim como eu e você. E em pleno 2020, muitas pessoas têm vivido debaixo do jugo de homens, debaixo do fardo de regras impostas por homens.
homens que se reúnem e tomam decisões como se tivessem autoridade para tal. O apóstolo Paulo escreveu que se alguém pregasse um outro evangelho diferente do que ele pregava, esse evangelho fosse tratado como anátema, como vergonha, como algo que devesse ser apagado, ignorado, tratado como algo que não provém de Deus. E essa é a verdade. Ele disse que se alguém pregasse o evangelho, ainda que fosse por visão, por epístola, por carta, né, ou por revelação, né, ou que fosse entregue até por um anjo, para que eles não considerassem aquele evangelho como verdadeiro, pelo contrário, como anátema. E hoje nós vemos pessoas sofrendo debaixo de jugo de homens, que às vezes estão sem entendimento. Às vezes misturam a aliança de Deus, chamada de velha aliança, feita no monte, né, entregue a Moisés, nas tábuas de pedra, com a aliança feita por Cristo no Calvário. Foi até um tema sugerido por um irmão que acompanha o canal, falar da nova e da velha aliança. Às vezes as pessoas confundem a velha aliança com a nova aliança, pega umas coisas da velha aliança e quer implantar na nova, outras coisas que às vezes não convém, já não quer implantar mais. Nós temos que tomar cuidado. A Bíblia diz, você pode ler aí capítulo 15, capítulo 16 de Atos, que as pessoas das nações, os gentios que haviam crido no nome do Senhor Jesus, ficaram felizes, regozijaram por causa dessa notícia. Nós temos que conhecer aquilo que é de Deus para nós, porque senão estaremos sofrendo debaixo de fardos que o Senhor não nos pôs. E pior, muitas pessoas confiam nas suas práticas para se auto-justificar. Entra aí a religiosidade, se consideram boas, se consideram merecedoras daquilo que Cristo fez. E nós não somos. Nós somos salvos pela fé. Mas eu não quero entrar nesse assunto no vídeo de hoje. Eu quero te alertar, em nome de Jesus, que os apóstolos, munidos de autoridade de Deus para isso, decidiram que sobre nós não seria mais imposto encargo algum. Guardar nenhum dia da semana onde seja diferente, ter que dar seu dinheiro em igreja, você não tem essa obrigação, você não tem esse dever, né? Falarei em próximos vídeos do canal sobre dízimos, sobre observância de outras coisas que nós vemos semelhantes ao dízimo, primícias, observação do sábado como lei. Estarei falando dessas coisas e principalmente na área aí das primícias, do dízimo, tem sido pedra de tropeço. Muitas pessoas não querem nem ouvir falar do evangelho, da palavra de salvação, porque associam a fé a esse evangelho estranho que estamos vendo aí no dia de hoje, nos dias de hoje. Às vezes uma pessoa custa para ir numa igreja, convidada por alguém, algum familiar ou algum amigo, e quando ela chega lá é uma pedição de dinheiro. A Bíblia fala dos falsos profetas. Num outro vídeo também estarei falando sobre isso. Estarei falando sobre essas coisas. Mas eu quero dizer, quero que você saiba, você que é cristão, você que crê em Cristo, que você saiba que você não está mais sob jugo de homem algum. Que você não está mais debaixo da lei. Que você não está mais obrigado a suportar nenhum encargo. Que ninguém tem uma autoridade para impor sobre a sua vida um encargo. Algo que te incomoda, algo que te prende, que te constrange, que te trava. Além daquilo que está na palavra. A essa nós devemos obedecer. Muitos falam sobre cobertura espiritual. Que são pessoas que têm autoridade espiritual sobre a vida das outras, não fazendo muitas vezes menção que a maior autoridade espiritual para nós é a palavra de Deus. A Bíblia ela
ela é a regra de fé e prática de vida para o cristão. E muitos professam isso com a sua boca, mas têm vivido o contrário, têm vivido regras impostas por homens. Ore para que Deus venha te direcionar, busque conhecer cada vez mais a palavra, que Deus venha abençoar você e a sua vida, que Deus venha abençoar também a sua família, seus amigos, que Deus abençoe a todos. Essa é a oração que eu faço, que o Senhor venha te abençoar e te iluminar, te esclarecer na fé, em nome de Jesus.